Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um tema de redação. Confesso que dei uma procrastinada na gravação desse tema porque é um assunto que eu não gosto muito de conversar. Tudo que é relacionado ao universo infantil de uma maneira mais trágica, sofrida, mexe muito comigo, né? Porque eu gosto muito de criança, tenho os meus 3 filhos aqui e o tema dessa semana é sobre exploração sexual infantil. Acho que é uma das violências mais horrorosas que possam existir na nossa sociedade. Vamos então tentar elucidar por que esse fenômeno acontece, quais são os fatores que predispõem uma ocorrência muito presente na cultura brasileira, como buscar coibir esse problema também. Então vamos compartilhar aqui a tela. A ideia é que vocês façam um texto estilo Enem, então que vocês abordem intervenções, tá? Roteiro para redação sobre exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Então, para a gente encaixar numa estrutura Enem, pense então que essa é a temática e que você precisa criar intervenções para combater o problema. Aqui eu selecionei algumas palavras que seria interessante você inserir nesse texto. Aparecendo minha bagunça lá atrás. Não reparem na minha bagunça, tá? Então, esse vocabulário aqui eu escolhi algumas palavras correlacionadas com argumentos que eu considero importantes sobre o tema. Primeiro, troca mercantil. Tá? A diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual infantil está nessa relação mercantil, na troca mercantil. O abuso sexual ele ocorre e a exploração não deixa de ser abuso, mas o abuso nem sempre é exploração sexual infantil. O abuso ele ocorre geralmente numa situação intrafamiliar em que o abusador é alguém de confiança da família. Já a exploração sexual infantil e do adolescente, ela ocorre dentro de uma estrutura de comércio, de venda de serviço, como se fosse possível a prostituição infantil, como se ela fosse algo normatizado dentro da nossa cultura. E essa exploração ela pode ser pela troca monetária, pela troca de brinquedos, de roupa, do que for, tá? Então não é necessariamente uma estrutura em que a vítima vai receber algum valor em dinheiro, tá? Essa exploração ela pode vir denunciada de várias formas. Denunciar ou ser cúmplice. Então, numa situação em que alguém observa que está ocorrendo uma troca uma ocorrência de relação sexual, de relacionamento entre uma criança e um adulto, e a nossa legislação prevê que isso pode ocorrer assim até 18 anos, tá? Então, sexo em troca de algum valor, algum benefício com crianças e adolescentes até os 18 anos se configura em crime de exploração sexual infantil e do adolescente. Quem tem ciência de que ocorre um fato desses, só tem 2 caminhos possíveis. Ou a pessoa vai denunciar o crime, ou ela vai ser enquadrada como cúmplice, tá? Então é bem importante essa noção. Brutalidade. Eu coloquei essa expressão porque ela é bem forte. Se você usar no texto, vai ajudar a criar essa intenção de que esse é um problema muito sério que precisa ser combatido. Tô falando um pouquinho mais baixo porque os nenéns estão dormindo. Naturalização. Então, a naturalização é um sinônimo de banalização e você pode usar essas 2 ideias. Inclusive, dá para inserir como intertextualidade
aquele raciocínio da Hannah Arendt de banalidade do mal, né? Em situações em que falta acesso à educação, à cultura, em que se precariza muito a cognição das pessoas, a reflexão, a criticidade, é nesse ambiente que prolifera a maldade, que se banaliza o mal, tá? Então, Hannah Arendt faz essa reflexão no livro Eichmann em Jerusalém. Não precisa citar o título do livro, pode só explicar o raciocínio da autora. Machismo e misoginia são sinônimos, tá? É aquele preconceito, aquela violência cultural enraizada, direcionada às mulheres. E o machismo e a misoginia, eles são grandes alavancas desse processo de exploração sexual infantil. Você pode usar essa expressão também, que é interessante para apresentar casos de um problema. Alavanca de. Tá? Então, machismo ou misoginia é uma alavanca dessa brutal violência. Por quê? Isso ajuda, tá? Essa cultura machista, ela ajuda a normalizar essa situação, tá dentro das músicas, dentro do da perspectiva cultural mesmo, né. Reificação. Reificação significa objetificação, tratar como objeto. E no Brasil nós temos muito essa reificação feminina do corpo feminino. Isso, infelizmente, desde a infância, a erotização das meninas, das crianças, muito precocemente, né. Músicas de funk falando em novinha, vídeos de criança, enfim, essa objetificação, principalmente do corpo feminino, acaba sendo uma causa também. Submissão, que está relacionado à nossa cultura machista. Outra causa do problema que é a impunidade, né. Como é algo muito banalizado dentro da nossa sociedade, acaba muito impune, né. E essa falta de punição é outra origem do problema. Como ninguém teme a punição, acaba se tornando algo comum na nossa sociedade. Trauma brutal. De novo eu coloquei a expressão brutal, brutalidade, porque é uma expressão muito forte e realmente esse é um problema muito sério, porque a criança que vivencia essa experiência nos primeiros anos, ela vai carregar essa marca para o resto da vida, esse trauma para o resto da vida. O alcoolismo, ele está correlacionado porque eu até assisti um documentário antes de gravar a aula sobre o assunto, e lá tem muitos relatos de mulheres que sofreram essa violência quando criança, e o processo de exploração muitas vezes inicia com o abuso dentro das casas e correlacionado à utilização de drogas lícitas ou ilícitas, em que pessoas da própria família iniciam a criança nesse trajeto do abuso que depois vai se transformar em exploração. E isso é um processo muito perverso, né, muito maldoso, porque a criança ela depende do adulto em todos os aspectos, então fica muito fácil submeter alguém que é frágil, alguém que é dependente a uma determinada violência. E usar dessa fragilidade para cometer essa violência extrema, torna o ato ainda muito mais perverso. Cultura permissiva, como um sinônimo até dessa cultura da impunidade. Sexualização precoce, as meninas utilizando, meninas muito novinhas utilizando maquiagem, roupas de adulto, escutando conteúdo que não seria o adequado para sua idade, expostas nas redes sociais. Então, todo esse processo acaba colaborando. Casamento infantil, de acordo com a Unicef, o Brasil é o 4º país no mundo em ocorrência de casamento infantil. E é o 2º no mundo em números relacionados à exploração sexual infantil. A internet ou o anonimato via internet também acabam colaborando para a ocorrência desse crime.
Então esse é o documentário que eu assisti antes de montar a aula para vocês, de gravar a aula, que é Um Crime Entre Nós. Nesse documentário nós temos o relato do Drauzio Varela, do que ele observou como profissional da saúde relacionado a esse universo, da Jut Jut, aquela youtuber que ficou bastante conhecida no início, assim, que ela explodiu na internet por ela falar de machismo, misoginia, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, e como ela foi se tornando célebre dentro dessas questões, ela foi convidada a conversar também nesse documentário. E além de promotores, de educadores, pedagogos, relatando então, também vítimas relatando as marcas que essa situação deixou na vida de cada uma dessas mulheres. É bem triste, bem marcante, tem 1 hora de documentário mais ou menos, eu coloquei o link aqui onde eu assisti. Tinha que fazer um cadastro rápido, eu não sei se vai direto no link, com esse link, se vai direto para o filme ou se vai ter que fazer o cadastro também, mas daí vale a pena. É 1 hora de filme. Então aqui eu montei a aula na forma de roteiro, de mapa, tá? Com algumas sugestões. Você pode usar 1, 2, 3, 4 sugestões, usar o mapa como um todo, vocês que sabem, tá? Mas, como a gente sabe, né, economiza bastante tempo se você estudar as referências que são dadas na aula, por exemplo, assistir o documentário, dar uma olhada sobre o livro, ver uma resenha, ver um resumo, isso é mais produtivo do que você ficar procurando informações aleatórias na internet sobre o assunto, porque eu já fiz essa pesquisa, tá? Então aproveita essas informações. Então, uma opção de contextualização. Lembrando, né, que a contextualização seria uma primeira parte da introdução para apresentar o tema. E essa contextualização ela pode ser literária, histórica, filosófica, entre outras possibilidades. A primeira opção que eu coloquei aqui é uma contextualização histórica, citando o livro que eu passei para vocês lá naquela aula de intertextualidade, em que eu apresentei várias capas de livros e expliquei essas obras. Depois vocês receberam também várias redações de alunos aplicando esses intertextos, né? A Erika postou para vocês no grupo. Eu acho que está no Drive também que vocês têm acesso, que é o livro História Social da Criança e da Família. Na contemporaneidade, o imaginário coletivo compreende que a infância é uma fase na qual a proteção é essencial. Entretanto, esse conceito é relativamente novo e ainda está em construção, conforme postula o historiador Philippe Arié em sua obra História Social da Criança e da Família. Dessa forma, é adequada e pertinente a discussão acerca, tema da redação, no caso, exploração sexual infantil e do adolescente, da criança e do adolescente, para que os abusos sejam evitados. Essa contextualização eu utilizei numa redação do Enem que era sobre publicidade infantil, na época eu tirei 960, então eu acho que colaborou para a competência 2 e a competência 3, que é correlacionada a áreas do conhecimento, para ter um bom resultado naquele Enem. A opção número 2 é uma opção literária, a sugestão de como começar uma redação sobre esse tema, utilizando a literatura. Então, esse livro, ele é muito conhecido, tem filme também, tem 2 filmes, um filme que é mais antigo, que é do Stanley Kubrick, e outro, uma versão mais recente, a primeira versão em preto e branco, mas eu não me lembro quem é o diretor da segunda edição do filme, tá? Edição é para livro, mas eu esqueci. Remake, é isso aí. Então, esse livro Lolita, ele conta a história de um professor que casa com uma viúva que tem uma filha adolescente, tem 12 anos, e ele vai relatar ali as situações de abuso que ele submete a menina depois que a mãe dela morre em um acidente e ele fica com a guarda provisória dessa menina. E o filme, o livro também mostra uma outra figura na história, que é um explorador de meninas, que é com quem a Lolita, foge
do abusador, do padrasto. Então ela deixa o padrasto, que é um abusador, para ser explorada sexualmente por um cara que vive disso, né. Então eu coloquei aqui uma sugestão de como introduzir isso na redação. No excerto, essa expressão eu não expliquei para vocês ainda, tá? Excerto é sinônimo de fragmento. E ela é uma expressão que ajuda a introduzir fragmentos de obras dentro da redação. Então, no excerto Lolita, luz da minha vida, labareda da minha carne, minha alma, minha lama, Nabokov, escritor russo, lançou uma espécie de pedra fundamental a respeito do tema exploração sexual de crianças e adolescentes. Recentemente, tal discussão foi alvo de ampla reflexão social, motivada por, e aí tu pode colocar uma notícia, ou motivada pela revelação dos dados, e daí tu coloca o número ou a colocação do Brasil, segundo lugar do Brasil nesse problema, enfim, tá. Então essa seria uma opção mais literária. Assistam filme se vocês não puderem ler o livro, que é bem interessante. A segunda versão, o pessoal costuma gostar mais porque não é preto e branco, mas a primeira é um clássico. Você pode dividir a redação em causas e consequências, sendo que aqui eu coloquei algumas causas do problema. A primeira, crise econômica, que é o que nós estamos vivendo hoje. Um momento de miséria, de profunda desigualdade social, isso faz com que milhares de crianças cedam à exploração sexual, muitas vezes induzidas pela própria família. Turismo sexual já é histórico no Brasil, a chegada dos estrangeiros buscando crianças para satisfação erótica. Então existem verdadeiras quadrilhas que oferecem pacotes de turismo para estrangeiros para virem aqui, então, explorar e abusar as crianças brasileiras. Erotização cultural das crianças na mídia, isso relacionado a funk, a propagandas, aos próprios livros, como é o caso do livro Lolita. Tá? Meio virtual. O meio virtual e esse suposto anonimato, essa possibilidade de anonimato facilita a pedofilia. Tá? E pedofilia é um transtorno mental que está intimamente correlacionado ao crime de exploração sexual infantil. Outra intertextualidade, outra área do conhecimento que você pode inserir nessa redação é a psicanálise. Aqui eu coloquei o autor Winnicott, que é um importante psicanalista da área do estudo da psique infantil, da forma do desenvolvimento das emoções das crianças e dos adolescentes. Então você pode fazer uma relação de intertextualidade mais ou menos assim. Dessa forma, é oportuno reportarmos-nos, reportar a alguma coisa, também é uma forma de introduzir um intertexto na forma de paráfrase. Então, essas expressões você vai colocando no seu material, no vocabulário. E vai tentando utilizar nas redações também. Já tenta utilizar nessa, para gravar, para memorizar essas estruturas. Tudo isso é ferramenta de construção de texto. É oportuno reportarmos-nos aos estudos do psicanalista Winnicott, para quem a criança passa por um complexo processo de desenvolvimento emocional e de construção do self. Self é o ego da pessoa, é a sua personalidade. Por isso, o abuso sexual nessa fase deixa marcas indeléveis. Tá? O que é indelével? Para melhorar e deixando esse vocabulário cada vez mais interessante. Indelével é que não passa, que não desaparece. No segundo parágrafo dessa redação, você pode focar mais nas consequências. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de consequências diferentes: consequências físicas, comportamentais e emocionais. Isso você pode transformar em um tópico frasal do parágrafo 2 de desenvolvimento. E aí, ao longo
do desenvolvimento desse parágrafo e aprofundando essas ideias. Você pode unir as consequências físicas e comportamentais no argumento 1 e deixar as consequências emocionais para um argumento 2. Então, as físicas, elas estão relacionadas principalmente ao contágio de DSTs, que são muito graves, e gravidez indesejada, que acaba perpetuando mais ainda esse problema, né. Famílias, desestruturadas, meninas que têm filhos com 12, 13 anos, e essas crianças acabam também sendo exploradas. E as comportamentais, aqui uso de drogas, evasão escolar, né, a reprovação, o analfabetismo, tudo isso também tá correlacionado. Você pode deixar as comportamentais também junto de emocionais, depende aonde você vai focar mais, tá. Nas emocionais, a baixa autoestima, a depressão, a conduta suicida, a autoflagelação, várias questões, assim, bem severas emocionalmente falando, porque o trauma é muito profundo. Intertextualidade, você pode citar também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Desse modo, é essencial recordarmos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual declara o direito de todo menor à proteção contra exploração e contra a violência sexual. Aqui, assim, a gente já tem um bom número de argumentos, de ideias para desenvolver esse texto, se você focar em causas e consequências. Dá para substituir aqui as referências por outras que vocês dominem mais, que conheçam mais. Até tem uma colega de vocês que fez um TCC utilizando Capitães de Areia, do Jorge Amado. A gente pode colocar essa obra e outras obras correlacionando assim a miséria, o desamparo do Estado em relação à infância como sendo causas do problema. O mesmo aparece no Cortiço, né? Tem a personagem Pombinha, que acaba explorada sexualmente também no final da obra. Algumas intervenções, tá? Eu coloquei aqui o Ministério do Turismo. Se você falar que esse turismo sexual faz parte do problema, aí a ação correlacionada ao Ministério do Turismo. Eu não sei se ele existe ainda, tá? Quando eu montei essa proposta a primeira vez, existia. Até esqueci de confirmar aqui. Ministério do Turismo. Porque diminuiu tanto, né, o número de pastas, mas acho que sim, porque o turismo é uma área muito fundamental para o Brasil. Tem, ainda tem. Ainda existe, tá? Não sei quem é o ministro, mas enfim, daí vocês podem pesquisar. Então, o que o Ministério do Turismo pode fazer? A pasta, que é sinônimo de ministério, deve desenvolver campanhas e materiais informativos para alertar os turistas e os prestadores de serviços turísticos sobre a necessidade de enfrentamento a esta forma de exploração que é considerada crime hediondo. Aí ajustar, né, os 5 itens, se você escolher essa aqui para colocar na conclusão. Outro agente é o conselho tutelar de cada região, o que pode fazer? Ter uma maior presença junto à comunidade para averiguar denúncias e promover campanhas de prevenção. Um outro exemplo de agente é a sociedade civil, o que pode fazer? Estar atento e diligente em relação a todas as crianças e utilizar o serviço Disque 100. E daí tu pode explicar também que serviço é esse, eu coloquei aqui as informações básicas. Certo, pessoal? Então destrinchem aí esse tema que é pavoroso, mas necessário a gente refletir sobre ele, certo? Muito obrigada, tenha uma ótima semana.